Os 4 clubes do Rio de Janeiro continuam aí na disputa de quem pode jogar e quem deve administrar o estádio do Maracanã. Eu vou trazer também uma polêmica envolvendo uma declaração do presidente do Fluminense sobre esse caso do Maracanã. Mas para isso, se inscreve no canal e eu vou te contar tudo depois da vinheta. Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui é o canal Rota da Bola, gente. O negócio está pegando fogo. Se você não sabe, o Maracanã, desde 2019, teve uma concessão onde o Fluminense e o Flamengo vêm administrando o estádio desde 2019. O Vasco e o Botafogo não fazem parte desse detalhe. Por quê? Tempos atrás, justamente no período antes mesmo dos dois, do Fla-Flu, administrarem o estádio do Maracanã, eu vou explicar para você. Em primeiro lugar, o Maracanã não é nem do Flamengo e nem do Fluminense. O estádio Mário Filho, para quem não sabe, é o nome real do estádio, o nome Maracanã, um apelido carinhoso pelo qual todas as pessoas conhecem e chamam o estádio, é do estado do Rio de Janeiro. Ponto. Para isso, os clubes têm que pagar para alugar o estádio e para jogarem no estádio do Maracanã. O Fluminense, o Flamengo, o Botafogo, os 4 grandes do Rio de Janeiro, sempre jogaram no Maracanã, porque fica mais centralizado, fica mais fácil o acesso para os torcedores, tem uma capacidade maior, até mesmo para poder aí ter uma renda de bilheteria maior para o clube, enfim, para beneficiar de fato o clube mandante daquela partida. Por sua vez, o Botafogo e o Vasco da Gama não tiveram muito interesse, alegando até que o Vasco tinha o São Januário para jogar, que não tinha necessidade dele estar pagando uma concessão para o Estado para ser um dos administradores do Maracanã, e por sua vez o Botafogo, devido ao Engenhão, também questionou o mesmo detalhe. Então o Vasco, digamos, abriu mão do Maracanã na época pelo qual o Estado entrou em contato com os clubes, e o Botafogo também alegou por ter o Engenhão para fazer os seus jogos. E o Fluminense, vou explicar bem direitinho, gente, o Fluminense, na verdade, ele foi convidado para administrar o estádio junto com o Flamengo. A ideia era que os clubes 4 grandes do Rio administrassem o estádio. Por sua vez, veio uma polêmica gigante aí envolvendo o estádio, que foi a declaração do presidente do Fluminense. A gente vai trazer para você, você vai acompanhando para a gente dar continuidade, para você entender o que pode acontecer aí nas próximas horas envolvendo o estádio do Maracanã. Acompanhe. Enfim, fazendo só essa pontuação histórica, lembrar vocês que em 2013, quando o Maracanã foi entregue à gestão de Flamengo e Fluminense, Vasco e Botafogo, na época, declinaram, não quiseram o Maracanã porque alegaram um ter São Januário e outro mandar os seus jogos no Engenhão. Mesmo assim, ao longo desses anos todos, tanto o Vasco quanto o Botafogo jogaram no Maracanã, desde que cumprissem, obviamente, o cronograma, que se deve especialmente à atenção do campo de jogo. Então, assim, algumas coisas para vocês talvez não se lembrem, mas Flamengo e Fluminense fazem uma gestão compartilhada, existe uma equipe que toca o estádio. Flamengo e Fluminense, por exemplo, no ano passado, deixaram de jogar alguns jogos no Maracanã para a manutenção do gramado. Vou recordar a vocês todos aí, que tanto contra o Milionários da Colômbia, quanto o Olímpia do Paraguai, na pré-Libertadores do ano passado, o Fluminense teve que jogar em outros estádios que não o Maracanã, mesmo sendo gestor do Maracanã, para poder fazer a manutenção do gramado. O Flamengo impediu a já frequente festa de final de ano do Zico, que é o maior ídolo da história do Flamengo, no final de 2021, justamente para que o gramado ficasse preservado para o início de 2022. Portanto, Flamengo e Fluminense, por vezes, deixam de jogar no Maracanã para a preservação do gramado. E todas as últimas vezes que o Vasco foi à Justiça, pediu para jogar no Maracanã, discutindo o cronograma, repito, porque Flamengo e Fluminense jamais se puseram ao Vasco jogar no Maracanã desde que cumprido o cronograma do estádio,
Só para você ter uma ideia, recentemente nós fizemos um investimento de 4 milhões de reais no gramado. O gramado passou a ser um gramado híbrido, né, que a gente chama. Compramos uma máquina também que faz a manutenção do gramado, especialmente no período de inverno. Então, essa falácia que a gente não deixa jogar um dia depois o outro, mas a gente às vezes joga, a gente só jogou nos últimos 10 meses, uma vez, um dia após o outro. Flamengo e Fluminense só jogaram uma vez, um dia após o outro, nos últimos 10 meses, que foi em razão da tabela da Libertadores, que a gente não possui controle. E a outra única vez que se jogou nos últimos 10 meses, um dia após o outro, foi o Vasco ganhando na Justiça de jogar e destruindo o gramado, como aconteceu no último domingo. Que declaração, hein? Que declaração, hein? O presidente Mário Bittencourt, aí, presidente do Fluminense, fez essa declaração aí um pouco que polêmica em relação à opinião dele, o que ele pensa em relação à concessão, né, do estádio aí do Maracanã. Já pergunto para vocês aí, o que você achou aí do presidente do Fluminense? O que você acha aí em relação ao Flamengo e o Fluminense tá aí mandando desde 2019, vamos ser bem claro aqui com as palavras, no estádio do Maracanã? Ou você acha que tem espaço para o Vasco, para o Botafogo e também para os outros times menores do Rio de Janeiro? Já aproveita o espaço aqui, já deixa seu comentário. Se está gostando desse conteúdo, deixa seu like. Só para a gente concluir, gente, o governo do Rio de Janeiro renovou na terça-feira, ontem, essa concessão provisória do Maracanã, que ela sempre tem essa renovação automática a cada 6 meses. E tem um detalhe polêmico também, um detalhe muito importante em relação ao Vasco da Gama, pois o Vasco da Gama entrou na justiça pedindo aí também para que seus jogos fossem realizados no Maracanã, até porque a torcida do Vasco da Gama é gigante, sabe, justamente apoiar o time, o Vasco da Gama que subiu recentemente para a elite do futebol brasileiro. Então acho que o próprio Vasco da Gama precisa desse espaço, precisa criar aquela cara de novo com o Maracanã, com a sua torcida, principalmente agora pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Então é mais ou menos essa questão, né? O Vasco da Gama entrou com esse processo, o contrato tinha terminado ontem, essa concessão aí do Flamengo e do Fluminense já foi renovada, mas o Vasco, né, pode aí ter uma reviravolta. Tem até um detalhe aqui, que essa renovação pode ter até mais um capítulo, né, pois o Vasco ajuizou, né, e o juiz do primeiro grau declinou a sua competência nessa segunda-feira, que foi anteontem, em relação ao que pode acontecer. Então pode haver ainda uma mudança em relação à concessão do estádio do Maracanã, onde no momento o Flamengo e o Fluminense são os que têm o direito de fazer os seus jogos no Maracanã. Só para mim abrir um parênteses em relação ao gramado, onde o presidente Mário Bittencourt ele fala muito em relação ao gramado, eu acho que o estádio, com tecnologia, com toda a capacidade do estádio, com todo o cuidado que tem, eu acho que essa questão aí do gramado, que o Vasco da Gama jogou no gramado, danificou o gramado, eu acho que foi uma fala que não foi muito legal e não foi muito feliz, essa fala do presidente do Fluminense, mesmo sendo um dos que tem aí de direito da concessão de mandar no Maracanã ali. Tem a liberdade, né, de os seus jogos serem no Maracanã. Eu acho que uma partida ou outra não vai danificar de forma alguma o estádio. Isso aí é um detalhe que eu tenho, fecha parênteses em relação ao gramado. Para a gente concluir, não é inscrito aqui no canal, independente de você ser flamenguista, Botafogo, torcedor do Fluminense ou do Vasco da Gama, se inscreva, pois a gente tem uma variedade gigante aqui falando sobre o futebol e, é claro, a gente traz informações do time do seu coração. Esse foi um vídeo polêmico, essa novela ainda vai se estender por muito tempo, pois o Flamengo quer sempre estar jogando no Maracanã, levar sua torcida, o Fluminense da mesma forma, o Fluminense está passando um bom momento nos últimos jogos, é o atual campeão do Rio de Janeiro, o Botafogo e o Vasco vêm de Série B e buscam seu espaço em manter-se na elite do futebol brasileiro. Enfim, essa novela ainda vai se estender muito, quem é aí que vai realmente ficar aí tendo esse direito de fazer seus jogos no estádio do Maracanã. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, das informações, e essa novela ainda vai ter muito o que falar. Não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Gente, não esqueça de acionar o sininho da notificação, porque quando você aciona o sininho da notificação, o vídeo chega
para você toda vez que tiver vídeos novos, tá bom? Deixe seu comentário, deixe seu like e eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço, valeu, tchau!